بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, a dedicação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para o seu povo abraçar a unicidade de Allah. Este será o nosso tema. O profeta sallallahu alaihi wasallam, uma das coisas que ele mais trabalhou e que desejou para que o seu povo abraçasse é a unicidade. Porque a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala garante a pessoa estar no paraíso. Se a pessoa morrer numa condição da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, ter o seu paraíso garantido. Mesmo ele sendo condenado para entrar no inferno, aliado billah, mas acaba saindo com a unicidade, com esta condição da unicidade para entrar no paraíso. Por isso mesmo o profeta sallallahu alaihi wasallam falava para os seus povos, ou falava para os seus seguidores, para o povo de Makkah, para as pessoas naquele tempo, dizendo o que? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Digam la ilaha illallah, porque terão sucesso. Digam la ilaha illallah. O que quer dizer la ilaha illallah? Não há outra divindade digna de adoração além de Allah. Tuflihu, vão triunfar, vão ter sucesso. Então, ao contrário daquela pessoa que tem a sua crença comprometida, ou a sua crença, aquilo que chama com outros tipos de crença. Isso é não crer só em um Deus único. Tem outras divindades que ele crê como divindades, e assim como deuses ao contrário de Deus. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam trabalhava muito, até que Allah subhanahu wa ta'ala elogia a ele, como vem mencionado isso no surata número 9, Surat Tauba, lá para o penúltimo versículo do surata, e o último também. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Com efeito, mensageiro vindo de vós chegou-vos, ele é penoso o que vos embaraça, é zeloso de guiar-vos e é compassivo e misericordiador para com os crentes. Então, se eles voltam as costas, dizem: Allah basta-me, não existe Deus senão Ele, nele confio e Ele é o Senhor do magnífico trono. Portanto, este versículo do Surat Baqarah, ou esses dois versículos, os últimos dois versículos do Surat Tauba, não é Surat Baqarah, Surat Tauba, Surat número 9, mostram-nos como que o profeta sallallahu alaihi wasallam era tão dedicado, então aquilo desejava tanto para que o povo abraçasse a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, porque com a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala conseguiria o que? Triunfo, como nós falamos e como descreve o que? Esta a parte do Corão que nós acabamos de citar, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele era muito penoso, porque queria ver a sua nação enquanto está abraçando o que? A unicidade, e com este abraço eles possam seguir o paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala. Até quando chegou a morte do seu tio Abu Talib, que ele esteve na agonia da morte, então o que ele fez foi lá e disse que
ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatun uhajju bika inda Allah yawm al-qiyamah. Oh tio, diga la ilaha illa Allah, porque é uma palavra que eu usarei como argumento a favor de você no dia do juízo final. Então, Abu Talib acabou morrendo como um não muçulmano e não fez la ilaha illallah. E Allah subhanahu wa ta'ala ainda foi revelar o versículo sobre o profeta Muhammad, dizendo que innaka la tahdi man ahbabta, certamente que tu, o Muhammad, não guiará a quem tu amas, walakin Allah yahdi man yasha, mas se Allah subhanahu wa ta'ala ama ou guia aquele apraz. Então o Abu Talib acabou morrendo sem ele dizer la ilaha illallah, acabou morrendo como descrente. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou profetas de Allah e mensageiros de Allah, uma das coisas que mais eles faziam é ensinar as pessoas a serem monoteístas. Então foi isso que Nuh alaihi salatu wassalam fez, e foi isso que Moisés fez, Ibrahim fez, e Jesus fez, e todos os profetas fizeram, e veio culminar também esta prática com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas as pessoas foram abandonando as práticas e ensinamentos dos profetas e mensageiros, até que eles começaram a usar algo que não faz parte ou não beneficia e nem prejudica a ninguém. Como, por exemplo, as pessoas começaram a usar aquilo, bruxaria, ou alguns começaram a usar amuletos, outros patuás para servir de deuses para se proteger. Enquanto que os profetas e mensageiros ensinavam as pessoas só se amparar em Deus único, então eles faziam ao contrário. Por isso mesmo, vamos falar sobre um pouco dessas práticas que se alastrou um pouco de toda a parte do mundo, como o uso de amuletos e patuás para que as pessoas possam se proteger e se, aquilo que chama, se brindar de qualquer tipo de mal. Então, o uso de patuá e assim como amuletos é haram, não resta dúvida. Seja esse amuleto ou então patuá feito de qualquer material que seja. É feito de pano, é feito de bronze, é feito de ferro, é feito de quê? Desde que a pessoa tenha intenção de usar patuá, então, ou amuleto, é haram. Não serve para nada, porque isso não prejudica e nem beneficia a ninguém. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Ar-raqi wat-tama'im wat-tiwala shirkun", os amuletos e assim como patuás e outras coisas semelhantes, tudo isso faz parte de politeísmo. Então a pessoa não pode usar. Nesse assunto abre-se um debate entre os teólogos, mas para aquela pessoa, por exemplo, que usa um patuá escrito lá no Corão, e ele pendura isso no seu pescoço, é permitido? Não é permitido. Mesmo que seja Corão, não é permitido. Alguns dizem que é permitido, mas o certo é que esses tipos de prática não são permitidas, porque são coisas que levam e conduzem as pessoas para o politeísmo. Então, a pessoa apenas terá que se entregar e confiar em Allah subhanahu wa ta'ala, porque Ele é que dá a vida e Ele é que tira a vida. Ele é que dá a doença e Ele é que cura a doença. Ele é que beneficia e Ele é que prejudica.
Então nada dessas coisas possam ou vão prejudicar e vão beneficiar a pessoa. Então, por isso mesmo, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinava as pessoas a serem monoteístas e para com isso eles deixarem de praticar o quê? Esses tipos de práticas. Então, por isso mesmo, labsul halaqa wal khayt wa nahwihima, usar, por exemplo, o uso de amuleto de bronze ou al-khayt, ou linhas que se usam para proteção e ou coisas semelhantes. Qual é o hukumu disso tudo? Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam, tudo isso proibiu, porque não tem nenhum benefício. E Allah diz o que? Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatin dhurri أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون. Acaso vocês não veem o que vocês pedem ou invocam ao contrário de Allah subhanahu wa ta'ala? Se Allah desejar me prejudicar, será que Ele tem capacidade de impedir esse prejuízo? Ou se Allah quiser me beneficiar algo, será que essas pessoas que são pedidas ao contrário de Allah terão capacidade de impedir a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala? Então diga, ó Muhammad, hasbi Allah, me basta Allah, alayhi yatawakkalu al-mutawakkilun, e nele que confia os que têm confiança. Então você nunca pode confiar nos amuletos, nos patuás e em outras coisas que não seja Allah subhanahu wa ta'ala. Foi isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou ao seu povo e aos seus seguidores. Kul, e ainda Allah subhanahu wa ta'ala diz, Kul, diga, ó Muhammad, ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila. Podem pedir aqueles que vocês julgam que são deuses ao contrário de Allah. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ. Então eles não terão capacidade de impedir algum malefício, وَلَا تَحْوِيلًا, e nem conseguem o que desviar este mal quando a pessoa ou quando o mal quer atingir aquela pessoa. Então, por que a pessoa então vai se preocupar em usar essas coisas ou em pedir o que não seja Allah subhanahu wa ta'ala, se não vai ter nenhuma capacidade de desviar o mal ou impedir o mal que chegue nessa pessoa? Então, por isso, só podemos confiar somente em Allah subhanahu wa ta'ala, porque é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos tira a vida, é Ele que nos dá a doença, é Ele que cura a doença, é Ele que pode nos prejudicar, como também pode nos beneficiar. Por isso, Imran bin Hussein radiyallahu ta'ala anhu narra dizendo que a Nabi sallallahu alaihi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi kharqatin min as-sufr فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال أنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. روى أحمد. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uma vez viu um homem que vestia na sua mão um amuleto de bronze. Um amuleto de bronze. E ele perguntou: o que é isso? Esse disse, então respondeu o homem dizendo que este é um amuleto que eu uso para me proteger de fraquezas ou de alguns perigos que eu possa enfrentar na minha vida. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Tira esse amuleto e joga fora. فإنها لا تزيدك إلا وهنا, porque isso não vai trazer senão mais fraqueza, ou senão mais prejuízos.
embidha anka, e joga fora, tira do seu corpo. فإنك لو مت وهي عليك, se você morresse enquanto está colocando isso no seu cozo, no seu braço, ما أفلحت أبدا, jamais triunfaria, jamais entraria no paraíso. Então quem usa essas coisas de amuletos, patuá, dizendo que isso vai trazer algum benefício, nada vai trazer senão malefício. E se ele morrer naquela condição, vai morrer descrente e vai entrar no inferno. Por isso, cuidado. O profeta sallallahu alaihi wasallam já nos deu a melhor proteção, que é Allah subhanahu wa ta'ala. E ele nos ensinou como a gente se proteger desses males usando somente ao nosso Senhor. Então, essas coisas patuas, amuletos que são usados, nada beneficia ao homem, senão o prejuízo que ele traz, e ainda mais, se morrer, jamais entrará no paraíso para aquilo que ele fez. وأنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه, e حذيفة بن اليمان, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ele, أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى. Este حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه, uma vez viu homem que tinha também uma corda amarrado, um fio amarrado no seu pulso, para se proteger. Logo ele foi e cortou. E depois em seguida leu os ditos de Allah subhanahu wa ta'ala, o versículo do Surat Yusuf 106, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Muitos deles não creem em Allah subhanahu wa ta'ala, senão associam na crença deles. Senão eles atribuem parceiros na crença deles. Então tudo isso para nos mostrar o quê? O perigo que tem usando essas coisas de amuletos ou patuás como uma maneira de se proteger dos perigos. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina a nos proteger perante Allah subhanahu wa ta'ala. Eu estou saltando algumas coisas, vocês vão ter que voltar para o livro, porque o chefe sempre me pede para que eu seja flexível, né? Então, senão, assim não vamos acabar. O computador aqui também está com bateria fraca, qualquer tempo pode vir a coisa, não sei, pode vir aquilo que chama a se desligar. Por favor, ligue antes que ele se desligue. Então vamos aquilo que chama procurar o quê? Então, acho que ainda não está dizendo que a bateria está com 9% de carga. Então acho. Agora ligou, agora está carregado. Então vamos falar sobre outro assunto, que é التبرك بالأشجار والأحجار ونحو الحمى. A pessoa procurar bênção através das árvores ou então pedras e coisas semelhantes. Há pessoas que, ao invés de procurar bênção perante Allah, estão a procurar bênçãos perante ou diante de árvores ou pedras, rochas ou coisas semelhantes. التبرك هو طلب البركة, وطلب البركة لا تخلو من أمرين. التبرك é aquela pessoa procurar bênção. Isso não sai dentro de dois aspectos. Primeiro, أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم. É a pessoa procurar bênção com algo primitivo e que é conhecido. مثل القرآن, como por exemplo o Alcorão sagrado. قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. E este livro, eis o livro que revelamos-te, ó Muhammad, Mubarakun, abençoado. Um livro abençoado. Então, procurar o baraka ou bênção através do Corão, isso é válido, porque
é um livro abençoado que Allah subhanahu wa ta'ala descreve. فمن بركاته هدايته للقلوب والشفاء للصدور وإصلاح النفوس وتهذيب الأخلاق إلى غير ذلك من بركاته الكثير. Dentre já as bênçãos que o Corão pode proporcionar é o fato de ele guiar. O Corão guia para a senda certa. Os corações, guia os corações para a senda certa. O shifa'u lis-sudur, ou também é bálsamo para as doenças que estão nos corações. O islah al-nufus, como também ele o que limpa e deixa puro os corações e também coloca ou encaminha para uma conduta muito boa e outros tipos de barca que o Corão pode oferecer. Então, se a pessoa procura se beneficiar do Corão, porque é um livro abençoado para conseguir guia, para conseguir orientação, para conseguir ter uma boa conduta, não tem problema. Então, outro tipo de pedir ou procurar benção, ayakuna tabarruk bi amr ghayr mashru', é a pessoa procurar benção com algo que não seja permitido. Como, por exemplo, a tabarruk bil ashya. Como, por exemplo, a pessoa procurar o quê? Benção através das árvores, wal ahjar, e as pedras, wal qubur, assim como túmulos, wal qibabi, wal biqa'i, wa nahru dhalik. Outras coisas, como, por exemplo, lugares que as pessoas tomam para a busca de bênção e coisas semelhantes assim. Então, esse tipo de busca ou de aquilo que chama de bênção não é permitido. Por quê? Porque Abi Waqid al-Laythi qala, esse Abi Waqid al-Laythi diz que Allah esteja satisfeito com ele: kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunayn. Saímos juntamente com o mensageiro de Allah para Hunayn, wa nahnu hudatha ahdi bil kufr. E nós éramos recém-revertidos, ou acabaram de sair da incredulidade. Wa lil mushrikina sidra. E na parte onde fomos, lá no Hunayn, encontramos os politistas tinham uma árvore, onde eles, o que é nutuna aslihatam, eles colocavam seus armamentos. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou, saiu juntamente com os seus companheiros para Hunayn. E dentre os seus companheiros há outros que eram recém-revertidos. E quando foram naquela região, encontraram um grupo de mushrikina, um grupo de politeístas que tinham uma árvore onde eles colocavam o quê? Seus armamentos. Então, quando ele yuqalu laha dhatul anwat, então este árvore era chamado de dhatul anwat. Dhatul anwat quer dizer aquele que chama árvore para pendurar o quê? Armamentos, e assim como para se beneficiar dela. Famararna bisidrin, e nós passamos junto de uma árvore também. Faqulna, então dissemos: ya Rasulullah, ó mensageiro de Allah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhata anwat. Então faça, ou tome para nós também uma árvore para pendurarmos o quê? As nossas armas ou os nossos armamentos, assim como eles têm, os kufares. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Allahu Akbar, Allah é maior. Innaha sananan ou sunanun, certamente que esta senda, kuntum walladhi nafsi biyadi, vocês disseram, eu juro por aquele cujo a minha alma está nas suas mãos, disseram assim como o povo de Israel disse para o Moisés. O que o povo de Israel disse para o Moisés?
Uma vez, o povo israelita passaram junto de uma região onde eles encontraram as pessoas, tinham um Deus adorando ao contrário de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles, depois de terem passado muitos milagres, de terem vivido muitos milagres que Allah subhanahu wa ta'ala mostrou abrir o mar, não sei o que, então mais foram pedir, dizendo que ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Então faça para nós um Deus, assim como eles têm deuses. Então, o Musa alayhi salatu wassalam qala innakum qawmun tajhalun. Vocês são um povo ignorante. Vocês acabam de ver Allah subhanahu wa ta'ala abrindo o mar, acabaram de ver Allah subhanahu wa ta'ala revelando aquilo, cuidando daquilo. Ainda querem que eu tome alguma divindade ao contrário dele como Deus? Então foi exatamente o que o povo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desejou. Quando foram encontrar aquela árvore onde penduravam os munáficos, os politeístas penduravam seus armamentos, eles desejaram mesmo, para que ele obtivesse o quê? A sorte e bênção de Allah no coro da árvore. Enquanto que a bênção onde nós buscamos como muçulmanos é Allah subhanahu wa ta'ala. Não precisamos de nenhuma árvore e não precisamos de nenhuma rocha para nos dar a bênção. E nem precisamos de nenhuma pessoa, nem chefe, não tem nenhuma bênção para te dar. A bênção está no seu livro, como falamos, e assim como em Allah subhanahu wa ta'ala. Procura a bênção, faça no e pede a ele para te dar a bênção. Vai pedir uma árvore. Se ele fosse abençoada, por que ele não morre mais tarde, essa árvore? Porque chega um tempo essa árvore morre. Se é uma árvore frutífera, cai. Se é não sei o que, por que acontece com ele tudo isso sem ter bênção? Se tivesse alguma bênção, ele beneficiaria a si mesmo primeiro, antes de beneficiar a qualquer tipo de pessoa. Então, o que nós queremos que as pessoas saibam é que o que as pessoas usam para aquilo, procurar bênção, tudo isso está equivocado. Certo? É você, aquilo que chama buscar bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, ou dele mesmo, ou então através do seu livro. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando mencionou esta parte, depois veio recitar este versículo: ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qawmun tajhalun. Então depois o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? لتركبن السنن من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. Que vocês seguem passo de vossos antepassados, حذو الكذة بالكذة, passo a passo, حتى لو دخلوا جحر ضب, até quando eles vão cair num buraco de lagarto, لدخلتموه, vocês vão cair junto com eles. As pessoas então fazem o que os antepassados faziam. Até quando eles caíram no abismo, vão cair junto. Então um muçulmano não pode cair nesse tipo de erro. Enquanto ele tem um profeta, enquanto tem um Corão que guia a ele, como que ele vai seguir passos de alguém que não tem nada que lhe guia? Então o certo é a pessoa buscar o quê? Buscar bênção perante Allah subhanahu wa ta'ala ou no seu livro. فقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد من الأحجار والقبور والأحجار ونحو ذلك من التبرك بها والوقوف عندها والذبح لها والشرك. Então esse hadith indica exatamente que a pessoa que acredita nas árvores, ou nos túmulos, ou nas pedras, ou algo semelhante, que isto traz algum baraka e fica lá pedindo baraka, ou então fica sacrificando animal, tudo isso é shirk, politeísmo, e o muçulmano não pode fazer isso. ولهذا أخبر في الحديث
أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لموسى لما قالوا لموسى. Então, por isso, o hadith que nós mencionamos, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina que o pedido deles, daqueles sahabas que eram revertidos ao Islã, é como o pedido que o povo judaico fez ao Musa alaihi salatu wassalam, quando eles pediram para que o Musa fizesse um Deus ao contrário de Allah, imitando aquele povo que tinha o que? Tinham deuses deles e que eles adoravam. Então, essa prática, se o profeta sallallahu alaihi wasallam repreendeu logo, dizendo que não podia porque é uma coisa errada. Então, ninguém pode ir buscar qualquer tipo de bênção, senão a bênção de Allah ou a bênção que o Corão tem. O resto, nada vai te proporcionar bênção alguma. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث quando o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: "Latarkabunna sanana man kana qablakum", então vocês seguem mesmo os passos que eram dos vossos antepassados. إشارة إلى شيء من ذلك سيقع في أمته صلى الله عليه وسلم. Ele quis dizer com isso que vai acontecer com o seu povo, com a sua nação. وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهيا ومحذرا. E ele falou isso como uma maneira de ele nos proibir e nos chamar a atenção a gente cair neste tipo de erro. Então, caros irmãos, a bênção, e assim como bênção e algum benefício, a gente não pode ir buscar com as árvores nem as rochas, mas sim vamos buscar isso perante Allah subhanahu wa ta'ala. E o que vamos falar sobre a proibição de prática de algumas ações ligadas aos túmulos. Porque muita gente chega de praticar algumas ações nos túmulos, alegando ou pensando que isso pode vir a beneficiar algo, ou então pode vir a fazer algum efeito na vida dele. وقد كان الأمر في صدر الإسلام على منع زيارة القرب عليهم بالجاهلية حماية لحم التوحيد وصيانة الجنابه. No início do Islã havia sido até proibido de visitar os túmulos. Por que essa proibição? Porque era um tempo muito próximo do tempo da ignorância, onde os túmulos eram engrandecidos e assim como eram adorados. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu para que as pessoas não visitassem os túmulos. Isso temendo que venha cair o que não era o que outros povos caíram. E como uma maneira também de manter e assim como querer garantir a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala nesse tipo de prática. وَلَمَّا حَسْنَ الْإِيمَانِ. E quando o imã melhorou, وَعَظْمَ شَأْنُهُ فِي النَّاسِ وَرَسَخْ فِي الْقُلُوبِ. E quando engrandeceu diante das pessoas e ainda ficou fixo nos corações, اتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبهات الشرك. E aquilo surgiram as evidências da unicidade e também se destacaram o que? Aquilo que chama as práticas do politeísmo. جاءت مشروعيتها زيارة القبور محددا أهدافها وموضحا مقاصدها. Então veio a proibição para a visitação dos túmulos, esclarecendo o objetivo disso. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith narrado por Buraida ibn
al-Hasir, radiyallahu ta'ala anhu, diz o quê? Nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha. Eu havia vos impedido, havia vos proibido de visitar os túmulos. Então agora pode visitar. E no hadith narrado por Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Zuru al-qubur fa innaha tudhakkiru al-maut. Visitem os túmulos e as campas, porque a visita dele ajuda a recordar-se da morte. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. Eu havia vos impedido a visita aos túmulos, então agora pode visitá-las. Por quê? Ou visitá-los por quê? Porque nele existe uma lição. Que lição? Quando a pessoa vai no cabre ou vai no cemitério e visita ali um túmulo, ele vai encontrar as pessoas ali, talvez que eram fortes nesta vida e que se achavam, e que eles se achavam de poder, que eram poderosas, já morreram e estão ali estatelados. Então, e aquele fenômeno com que eles passaram, que é a morte, qualquer um de nós vai ter que ir e vai ter que ser enterrados assim como eles foram enterrados. Então essa é a lição que a pessoa tira quando visita o túmulo. Não ir lá para chorar porque a pessoa morreu, perdemos o nosso ente querido, todo mundo vai morrer. Pessoa assim, não é proibido morrer, aquilo que chama chorar. A pessoa chora por sentimento, mas não cai no desespero, porque é algo natural e todos nós estamos no mesmo caminho. Mas se vai lá visitar o túmulo e visitar o cemitério para tirar lição, dizer que, olha, afinal de contas, essa vida não garante eternidade a ninguém. Todos nós vamos morrer, e se nós vamos morrer, então precisamos de nos preparar para esta morte. Então pratica boas ações e ainda ajuda a se recordar do que? No dia do juízo final. Então esse é o objetivo fundamental da visitação do que? No dia do túmulo, para que a pessoa tenha consciência do que vem acontecer com ele futuramente. Afinal de contas, aquela pessoa que está enterrada ali foi aquela pessoa com quem ele conversava, ia com ele, passeava ou fazia tudo o que ele tinha para fazer. Mas hoje não está fazendo nada o que ele fazia com ele porque faleceu. Então amanhã serei eu. Então essa é a lição que é tirada na visitação do túmulo. Então essa é a parte que a gente tem que saber o que é que nós temos como ou na visitação do túmulo. O que é que nós temos com isso? O que é que nós ganhamos? Ganhamos o quê? Ganhamos uma lição que nós morreremos assim como eles morreram. E outro hadith narrado por aquele Buraida, radiyallahu ta'ala anhu, então ele diz: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idha kharaj ila al-maqabir فكان قائلهم يقول السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. Então ele ensinava aos seus companheiros quando fossem visitar um túmulo dizendo o quê? Para dizer o quê? Assalamu alaikum, que a paz esteja com vocês ou convosco. Ya ahla diyar min al-mu'minin, ou moradores desse cemitério entre o que? Al-mu'minin, crentes, para muslimin, e assim como muçulmanos. Wa inna insha'Allah bikum lahiqun. E nós, se Deus quiser, encontraremos a vocês. Quando morrermos, também viremos morar no mesmo lugar onde vocês estão morando. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. E eu peço Allah para nós
e assim como para você, o que? Al-afia, a felicidade. Então, esse é o que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinava às pessoas quando fossem, o que? Visitar os túmulos. Então, não é para ir lá no túmulo a pessoa começar a pedir. Não é para ir lá no túmulo a pessoa começar a procurar o que? Bênção naquele túmulo. Como fazem? Muitos túmulos que existem no mundo, por exemplo, principalmente nos mundos islâmicos, por exemplo, lá na Índia, no Paquistão, não sei o que, encontra lá um túmulo que alguém morreu e que era dito que era uma boa pessoa, as pessoas estão adorando. Por que eles adoram o túmulo? Se o dono tivesse algum benefício, ele poderia morrer? Se ele morreu porque alguém normal, que não tem capacidade de prejudicar nem beneficiar ninguém. Então, como que você vai pedir um mortal como você, deixando de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala? Então, tudo isso para nos mostrar que os túmulos não beneficiam e nem prejudicam a ninguém. Por isso mesmo, se a pessoa pedir, vai pedir ali até cansar e nada vai beneficiar e nada vai prejudicar. Então, isso é o que nós tínhamos para dizer na primeira parte da aula. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam.